Olá, bem-vindo. Nesta aula, veremos algumas noções sobre funções e métodos em Python. Assim como as variáveis, as funções e os métodos são básicos, no sentido de que as funções e os métodos são utilizados em praticamente todos os programas que escrevemos, pelo menos nos programas úteis. Vamos ver dois tópicos. No primeiro tópico, veremos noções iniciais sobre funções. No segundo tópico, veremos noções iniciais sobre métodos. Então, vamos lá. As funções são utilizadas para efetuar uma determinada tarefa em particular. As funções têm a seguinte estrutura geral. Primeiro, o nome da função. Abrimos parênteses, colocamos os argumentos da função e depois fechamos parênteses. Uma função, ela pode ter um ou mais argumentos. Na realidade, uma função também pode ter 0 argumentos, ou seja, uma função não necessariamente precisa de argumentos, mas elas são raras. Vamos ver um exemplo de uma função. A função print que temos utilizado com frequência é um exemplo de uma função em Python. A tarefa que ela executa é a de imprimir em tela o argumento que passamos a ela. Existem algumas funções chamadas de funções nativas ou funções built-in. Essas funções podem ser utilizadas sem a necessidade de importação de nenhuma biblioteca. Um exemplo de uma função nativa é a função print. A função print pode ser utilizada sem a necessidade de importação de nenhuma biblioteca. Para esclarecer o que significa sem a necessidade de importação de nenhuma biblioteca, vou fazer aqui uma observação apenas para ilustrar que existem funções que, para serem utilizadas, precisam que a biblioteca a qual ela pertence seja importada. Então vamos ver aqui, sem entrar no assunto, uma função que, para ser utilizada, precisa da importação de uma biblioteca chamada math. Então, para utilizar essa função, temos que importar a biblioteca math pelo seguinte código: import e o nome da biblioteca. Ao executar essa célula, Python importa a biblioteca math para o programa. A partir daí, nós podemos utilizar as funções desta biblioteca. Então, para utilizar essa função sqrt, colocamos primeiramente o nome da biblioteca, ponto, e o nome da função, e passamos para ela um argumento, por exemplo, 9, o número 9. Ao executar essa célula, Python nos retorna o número 3. Essa função sqrt, ela tira a raiz quadrada do argumento que passamos a ela. No entanto, para ser utilizada essa função, precisamos de importar a biblioteca math. As funções nativas, elas podem ser utilizadas sem a necessidade de importação de nenhuma biblioteca. Por exemplo, aqui a função print. Vamos ver agora uma noção sobre os métodos. Os métodos são comandos que exercem algum tipo de ação sobre objetos. A estrutura geral para a utilização dos métodos é a seguinte: primeiro, um objeto, ponto, o método que queremos aplicar ao objeto e os parênteses. Vamos ver um exemplo da utilização de um método aplicado a algum objeto. Então, vamos pegar o objeto Mariazinha e aplicar a ela um método chamado capitalize.
Vamos ver o que acontece ao executar esta célula. Ao executar essa célula, nós podemos ver que Mariazinha, este objeto colocado aqui em cima, ela é impressa em tela com um M maiúsculo. O que esse método Capitalize faz é colocar a primeira letra do objeto em letra maiúscula. Note que o método exerce uma determinada tarefa, o que coincide com a nossa ideia de função. De fato, os métodos são um tipo especial de função, mas não vamos entrar neste assunto nesta aula. É importante observar o seguinte: este objeto Mariazinha é de um determinado tipo de dado, no caso, uma string. Os métodos que nós utilizamos dependem do objeto que nós estamos querendo trabalhar. Então, o método Capitalize pode ser utilizado com uma string. No entanto, se o nosso objeto for de um outro tipo de dado, o método Capitalize não pode ser utilizado. Vamos, por exemplo, aplicar o método Capitalize a um número. Nós vamos ver depois que o número 8 é de um outro tipo de dado. Ao executar essa célula, nós obtemos um erro, porque o método Capitalize só pode ser aplicado a uma string e não a um outro tipo de dado. Nós poderíamos utilizar também uma outra estrutura para utilizar o método Capitalize. Nós poderíamos, por exemplo, gerar uma variável nome e atribuir a esta variável Mariazinha. Posteriormente, nessa segunda linha, colocar a variável, o nome da variável, no caso nome, ponto, o método que nós queremos aplicar, a Mariazinha. Ao executar essa célula, o método Capitalize pegou o valor atribuído à variável nome e colocou a primeira letra em letra maiúscula. O que eu gostaria de enfatizar aqui é que cada método ele pode ser aplicado dependendo do tipo de dado que estamos trabalhando. Assim, esse método Capitalize pode ser aplicado a uma string. No entanto, não pode ser aplicado a outros tipos de dados. Dessa forma, é sempre importante saber com que tipo ou estrutura de dados que estamos trabalhando, pois esse tipo de dado ele vai determinar que método nós podemos utilizar. Então, nesta aula, vimos dois tópicos. Vimos algumas noções iniciais sobre funções e algumas noções iniciais sobre métodos. Espero que tenha entendido e até a próxima.